Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto que é bem provável que você já tenha ouvido. O nome desse assunto é parto humanizado. Já ouviu falar nisso? Tem alguma ideia do que seja? Às vezes a gente pensa que parto humanizado tem a ver com o lugar onde o parto acontece, ou com o quanto a gente gasta para ter o tal do parto humanizado. Então eu queria te chamar para pensar que parto humanizado não tem nada a ver com o lugar onde o seu bebê vai nascer. Pode ser na sua casa, pode ser numa casa de parto, pode ser no hospital. Parto humanizado não se refere exatamente ao espaço físico que a mulher fica quando o bebê vai nascer. Parto humanizado tem a ver com o modo como se cuida da mulher. E é sobre isso que eu queria te convidar para pensar comigo agora. Então, afinal, o que significa ter um parto humanizado? No parto humanizado, a mulher é respeitada nos seus tempos. Os partos, eles não acontecem sempre no mesmo tempo. Um parto bom não é exatamente um parto curto, rápido. Da mesma forma, um parto ruim não significa que foi um parto muito longo. A diferença é o modo como a mulher vive esse tempo. Aliás, é bom a gente pensar que a gente está tratando de parto e nascimento. E o bebê, ele também participa do próprio nascimento. Portanto, o bebê também tem seu tempo. O bebê que está crescendo na barriga da mãe, ele vai crescendo de um jeito próprio, vai ficar com uma carinha que é só dele, vai ter uma cor e um cabelinho que é só dele. E da mesma forma, vai nascer de um modo que é só dele. A mulher pode ter vários filhos. Cada um vai nascer de um jeito próprio, vai se arrumar de uma forma própria e vai atravessar o corpo da mãe de um jeito que é só dele. Parto e nascimento humanizado é um parto e nascimento que teve respeito. Isso significa que quem está trabalhando, cuidando da mulher e do bebê, não tem nada para fazer? Poderia mesmo largar eles lá e sair para tomar um café? Não. A equipe de saúde, ela é constituída por alguns profissionais. Em geral, tem um médico ou médica especialista no assunto, que se chama obstetrícia, um enfermeiro ou enfermeira especialista nesse assunto também, um médico ou médica especialista em tratar bebês, que é o pediatra ou a pediatra, e pode ter também a doula, que é uma mulher treinada para acompanhar a mulher que está parindo. Além dessa equipe profissional, a mulher deve ser acompanhada de alguém que ela confia, mas que não é necessariamente um profissional. O acompanhante da mulher é alguém que ela escolheu, alguém da sua família, pode ser o pai do bebê, uma companheira, uma familiar, é alguém que veio da rua com ela para dentro da casa dela ou para dentro da instituição de saúde. Essas pessoas vão ficar lá prestando atenção e prontas para atender a mulher e o bebê sempre que eles precisarem, na medida que eles precisarem e como eles precisarem. Essa flexibilidade, essa compreensão de que quem está no centro da cena é a mulher e o bebê, isso é um atendimento humanizado. Isso é atender pessoas, humanos. Gente, é bem provável que você já tenha ouvido falar de coisas que são feitas na mulher que está em trabalho de parto. Por exemplo, provocar contrações com medicamentos colocados na veia, a famosa ocitocina, o soro para aumentar as contrações. Isso é sempre necessário? Não. Na verdade, raramente. Geralmente quando a mulher está ansiosa, com medo, porque ouviu falar coisas de parto, ouviu falar sobre o lugar onde ela está parindo, ou tem uma experiência ruim de um filho que nasceu antes. A ocitocina ela serve para regular as contrações. Mas o melhor jeito de regular as contrações é fechar os olhos, se comunicar com o bebê e entender que a cada contração
o nascimento está mais próximo. Outra coisa que você pode ter ouvido falar é de um corte feito na vagina. Esse corte se chama episiotomia. Antigamente, ele era feito em todas as mulheres, porque chegaram mesmo a acreditar que se não cortasse a vagina, o bebê não ia passar. Não é assim não, viu? A vagina, ela se desenvolve durante a gravidez para, na hora do nascimento, ela ter bastante tecido para esticar e o bebê passar. A vagina ganha essa possibilidade de esticar para o bebê passar ao longo de toda a gravidez. E se você está grávida ou conhece alguém grávida, você pode perguntar ou perceber que a vagina na gravidez fica mais quentinha, mais vermelhinha e mais fofinha. Esse modo que a vagina fica significa que ela está se desenvolvendo para o bebê passar. Então, não precisa cortar. O correto é a mulher dizer se permite ou não o corte na vagina, tá bom? Além disso, quando costura, essa cicatriz pode provocar um incômodo que chega até a atrapalhar a amamentação ou as relações sexuais que a mulher vai ter depois. Outro procedimento comum, que foi mais comum no passado e é bom a gente saber, é aquele movimento de empurrar o bebê por cima da barriga, como se fosse necessário que outra pessoa fizesse a força que o útero faz para o bebê descer e sair do corpo da mulher. Olha, o nome disso é manobra de Christeler e não deve ser realizada em todos os partos. Quando feita, deve ser feita por um profissional treinado, que entende bem do que está fazendo para não provocar nenhum malefício à mulher e o seu bebê. Bem, considerando que o bebê nasceu, a primeira hora de vida do ser humano é uma hora muito especial. Ela é tão especial que a gente chama de hora de ouro. Durante essa primeira hora de vida, tudo que estava passando ali pela circulação da mãe, os hormônios especialmente, estão passando pelo bebê, lá dentro do corpinho dele. Nessa primeira hora de vida, o bebê devia ficar no colo da mãe, que é um lugar quentinho. Afinal, ela estava em trabalho de parto, ela está quente, então ela esquenta o bebê. A impressão que se tem é que nessa primeira hora de vida, o bebê deveria mamar. Nem todo bebê nasce pronto para mamar. Alguns precisam descansar um pouquinho, encostados na pele da mãe. Enquanto ele descansa e fica quentinho, ele sente o cheiro da mãe e vai sendo estimulado. Ele tem vontade de dançar com a língua para dentro e para fora. A língua, geralmente, ela é plana no começo. Depois ela vai ganhando uma curva e vai ficando com forma de canoa. E com a língua com forma de canoa é que ele vai conseguir pegar o peito da mãe e começar a fazer um movimento que é bem complicado de apertar e puxar. Isso leva tempo e a gente deve ter paciência. Se o bebê não mamar na primeira hora de vida, não tem grande problema. O mais importante é que ele tenha a chance de sentir o cheirinho, de lamber a mãe e de sentir o gostinho que só ela tem. Essa hora de vida não é importante só para o bebê. Quando ele está lambendo a pele dela e estimulando essa região do peito, do mamilo, ele provoca um estímulo de contração do útero, olha só. E é assim que a placenta vai ser expulsa e o útero vai encolher, garantindo que não vai sangrar demais no pós-parto. Não é uma ideia genial da natureza? Nesse momento, quem está em volta não devia interferir. Nada de gritos e aplausos. Só quem tem o direito de dizer o que está sentindo, chorar, rir e ficar feliz ou simplesmente olhar sem mesmo acreditar no bebê que acabou de sair do corpo é a mulher. Procure conversar com quem vai estar com você sobre a importância desse momento. As luzes
das câmeras fotográficas também não são bem-vindas nessa primeira hora. Se quem tiver com você levar um celular, porque afinal ninguém resiste a uma cena dessa, lembra de pedir para tirar o flash, aquele par de olhinhos que acabou de sair da escuridão do útero, está vendo a luz pela primeira vez. E tudo que esses olhinhos precisam ver é a luz dos olhos da mãe dele. Então, nada de flash nessa hora. Vamos pensar nisso durante a gravidez. Falamos bastante sobre parto humanizado, considerando o parto vaginal. Vamos pensar sobre o nascimento que acontece através de uma cesariana, uma cirurgia. Bem, durante a cesariana, não vai dar para conceder à mulher a liberdade de movimento que ela deve ter durante o parto vaginal, né? Afinal, trata-se de uma cirurgia, é preciso ficar deitada, tem um campo, uns panos. Mas o fato de ser uma cirurgia não impede o entendimento de que aquilo é um caminho de nascimento. Portanto, todo o cuidado de preservar a intimidade da mãe com o bebê deve ser mantido. Procure conversar com a equipe que estiver com você, se der tempo, que você gostaria de ter o bebê no seu colo logo depois do nascimento dele. Não é porque ele nasceu por uma cirurgia que, se ele estiver bem, não poderá vir no seu colo, sentir o seu cheiro, também lamber o seu colo. A cesariana, ela pode ser humanizada também. Agora vamos pensar um pouquinho no bebê. O bebê precisa de alguns cuidados, coisa pouca quando ele nasce. A primeira necessidade é a proteção térmica. O bebê precisa ser aquecido, porque ele vem de um ambiente bem quentinho, de dentro do corpo da mãe dele. Essa proteção térmica pode e deve ser feita no seu colo. Você está quentinha do parto. Ele pode ficar na sua pele e num abraço bem gostoso ficar aquecido. Se ele nascer por uma cesariana, ele também pode ficar aqui na sua pele com um pano por cima e ficar bem quentinho. E o cordão umbilical? O cordão umbilical, a ligação entre a mãe e o bebê, ele não precisa ser cortado imediatamente depois que o bebê nasce. Dá para esperar um pouquinho até ele parar de pulsar. Pulsar mesmo, como esse que você sente aqui no seu punho. Esse pulso significa que o sangue está correndo ali e o bebê ainda está aproveitando o sangue que passa de dentro do corpo da mãe para o corpinho dele. Então a gente pode esperar um pouquinho para cortar o cordão. O cordão pode ser cortado por qualquer pessoa, pode ser cortado pela acompanhante da mulher logo depois do nascimento. Outra coisa importante é o cuidado com os olhos. O bebê pode receber um colírio depois do nascimento e não precisa ser imediato. Enquanto essa primeira hora acontece, provavelmente vão te dizer que você precisa de uma injeção intramuscular, que é dada aqui. Essa injeção, ela tem 10 unidades de ocitocina. Essa injeção serve para garantir que você não vai sangrar demais. Tudo isso acontece na primeira hora. E o mais importante de tudo é que você tenha calma, tranquilidade para abraçar o seu bebê. Nada é mais importante do que isso para você.